A delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e as implicações para os militares são temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Acompanhe a entrevista a seguir. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Vivi. Doutor Quioche, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, na sua delação premiada, afirmou que Bolsonaro se reuniu com a cúpula militar para avaliar aí um golpe no país. E mais que o almirante Garnier, então comandante da Marinha, teria topado a empreitada. Qual a implicação aí para os militares caso seja confirmada a informação dada por Mauro Cid? Eles teriam prevaricado, deveriam ter dado ordem de prisão só pela insinuação de golpe, doutor Quioche? Se for verdade essa versão, eu não sei como é que foi vazar esse depoimento, a delação premiada, porque está sob sigilo, né? Mas vazou. Então, ele confirma a presença do ajudante de ordens e que teria eh, participado daquela reunião com o ministro da Defesa, o ministro da Marinha, né? Parece que do Exército e Aeronáutica não estavam lá. Mas a versão é que o ministro da Marinha teria colocado a tropa à disposição assim que o presidente deu o sinal verde. A Aeronáutica pulou fora e o Exército também, não quis apoiar. Agora, se isso daí for verdade, poderia haver, sim, uma sanção contra o ministro da, da Marinha e também complicar a vida do presidente Bolsonaro. Só que isso foi rebatido violentamente pelo general Heleno Augusto, comandante então ministro-chefe do gabinete institucional, dizendo que não há hipótese de um mero ajudante de ordens participar de uma reunião com cúpula das Forças Armadas. Isso ele chamou isso de fantasia. Então, aquele deputado ele pediu licença para projetar uma fotografia em que o Mauro Cid está lá, sim. Só que ele não está na mesa, ele está num plano secundário, um pouco afastado. Não é? Então, é como o general disse, uma coisa é você participar da reunião, outra coisa é você presenciar a reunião. Próprios membros da CPI, ele tem a presença de assessores, copeiros, técnicos, que estão lá circulando lá no recinto da, da, do Senado ou da Câmara, né? Mas eles não têm voz ativa, não podem participar da reunião. Agora, o deputado falava tanto que não deixou o outro concluir, né? Doutor Quioche, e mesmo ainda com insinuações por causa da delação do Mauro Cid, a verdade é que a situação do ministro da Defesa, Múcio, está muito difícil, né? Ele está tentando apagar o fogo aí com as notícias de militares golpistas, e a justificativa do ministro para a movimentação em torno de um golpe foi que muitos militares não desejavam largar o poder. Hoje o jornal Globo deu que o Ministério da Defesa, na verdade, tinha aí uma minuta de GLO, a garantia de lei e da ordem, para ser executada logo depois do 8 de janeiro, para ser assinada aquela minuta que a gente sabe que o presidente Lula não quis assinar, e que até a primeira dama Janja tinha dito que a GLO é golpe, não vamos assinar. Isso complica ainda mais a situação do Múcio no poder? Eu acho que sim. Agora, o presidente Lula não quis assinar porque o tiro pode sair pela culatra, né? Entendeu? Tendo em vista tudo esses antecedentes, a grande verdade é que se foi decretado o sigilo, essas informações não podiam ter vazado. Se houve vazamento, é proposital, parece que querem comprometer o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro de tudo quanto é jeito, né?
Me parece que aquele vazamento do envolvimento do Lula em atos de corrupção, etc., tudo feito a conta-gota, né? Para não deixar a mídia silenciar. Então, quando eu estava esquecendo, vinha um outro trecho, no que acabou com praticamente a absolvição, acabou com a anulação dos dois processos com a ajuda da mídia. Doutor Costa, o senhor citou realmente as delações aí vazadas, né? E a gente, eu queria falar um pouquinho que as delações, esse instrumento está completando aí uma década. E após as anulações da Lava Jato, as delações voltaram aos holofotes nos casos aí da Marielle e do Mauro Cid. O ministro Toffoli já tinha se posicionado a favor de arquivar inquéritos que têm utilizado a delação como elementos de prova. O Toffoli classificou, a gente até comentou aqui nesse espaço do NGT Notícia, as delações como tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, nas palavras dele. Como o senhor enxerga as delações? Elas são suficientes como prova? Não, o problema é que houve exagero. Com base nas delações premiadas, decretava-se a prisão preventiva. Delação provisória não é prova, é indício de prova para que guie a autoridade policial que está investigando o rumo da investigação para comprovar, não é, o tanto quanto possível, a verossimilidade daquelas falas da delação premiada. Mas o que você não pode jamais, um ato unilateral com delação premiada, servir de base para um decreto prisional. Isso é um exagero. Agora, o ministro Dias Toffoli, tendo em vista a sua fala mais do que o devido, naquele caso da Odebrecht, pau de arara do século XXI, uma série de coisas, ele não poderá dar credibilidade a essa delação premiada do Mauro Cid, se isso for parar nas mãos dele, né? Doutor, eu quero falar um pouquinho agora, o senhor falou em exagero, vamos falar de exagero nas penas dos condenados ali dos atos de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal está votando agora pela condenação de mais 5 réus dos atos de 8 de janeiro. Os 3 primeiros receberam penas de até 17 anos de prisão. E nos Estados Unidos, a justiça aplicou a maior pena até agora pela invasão do Capitólio. São 22 anos de prisão a um chefe de grupo de extrema-direita. Por lá, 800 pessoas já foram condenadas pela invasão, 400 tiveram pena de prisão. E o que está se desenvolvendo aqui no Brasil é isso também, doutor Kiosh? Penas altas pelo crime aí de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Eu acho que não pode comparar dois episódios, né? Primeiro, que lá nos Estados Unidos, o Congresso estava reunido sob a presidência do vice-presidente, que preside o colégio eleitoral, o Congresso, para proceder à apuração e à proclamação do resultado. Então, foi uma interferência direta na proclamação do resultado. Aqui no Brasil, a invasão aconteceu depois de terminada a eleição, depois de proclamado o resultado das eleições. Então, é diferente. Não houve interferência no processo de apuração de quem ganhou, quem perdeu, entendeu? E depois, é, essa pena de 17 anos é uma pena exagerada, né? Pena exagerada. A denúncia fala em associação criminosa armada, golpe de Estado, Exato, tentativa de destruição do Estado democrático de direito e destruição qualificada de prédios públicos, né? Então, certo. eu acho que aí está havendo é, separação de algo que está ligado. Se você dá golpe de Estado, está implícito a quebra do Estado Democrático de Direito. Não é possível você dar um golpe preservando o Estado de democracia, o Estado de Direito, entendeu? Então, aí há uma figura da absorção, o que o ministro
aquele que foi nomeado pelo Bolsonaro, Mendonça, O né? Mendonça. Esse Mendonça falou que está absolvido, então ele reduziu para 14 anos. Certo. Agora, 17 anos é muito, muito pesado para quem é, invadiu um prédio sem ninguém, sem nenhuma autoridade, não desalojou ninguém. Então, o prédio está vazio, entendeu? O máximo que eles encontraram em forma de armamento era um canivete, daquele canivete que dá para fechar, entendeu? Agora, eu nunca vi na história do mundo inteiro alguém dar golpe sem arma. Isso não existe, não é? Então, me parece que houve um certo exagero. O pior é que o ministro Alexandre de Moraes, para esses 5 réus que ele já deu sentença condenatória, que varia de 17, 14 e 12 anos, Isso. ele pediu sessão virtual. Exato. Na sessão virtual, o advogado tem que mandar sua sustentação oral. É um vídeo gravado com 48 horas de antecedência. Isso não satisfaz o princípio da ampla defesa, porque o certo é o advogado assumir a tribuna logo após a leitura do relatório. Se o relatório estiver incompleto, o advogado tem oportunidade de completar. E se tiver equívoco na exposição dos fatos, o advogado tem a oportunidade de recolocar a verdade dos fatos. Então, aí me parece que viola o princípio da a prerrogativa do advogado fazer sustentação oral e viola dispositivo expresso na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Onde que está a publicidade nisso? Então, uma decisão proferida assim na sessão virtual pode anular. E isso acontecendo será um desastre para o país, porque esse precedente será aplicado em relação a milhares de processos já julgados, inclusive de natureza tributária ou de natureza civil. Doutor Quiochi, na verdade, essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes veio depois das críticas, né, da exposição dos advogados na defesa dos condenados, dos réus dos atos de 8 de janeiro. Como o senhor viu as críticas dizendo aí que eles estavam fazendo, na verdade, aí não só uma defesa pelos réus, mas sim um espetáculo para as redes sociais? Eu acho que eles, na verdade, quer dizer, de toda forma, é bastante condenável aquele ato de vandalismo, mas é difícil entrar na minha cabeça que eles queriam depor o presidente da República ou quebrar o Estado Democrático de Direito. Estou achando que era mais um protesto é, externando a insatisfação com o Poder Judiciário, com o Congresso Nacional e com o próprio Poder Executivo, entendeu? Então, para eles, nada presta, entendeu? É uma forma de tripudiar em cima dos 3 poderes, mas tentativa de golpe, disso, extrair a conclusão que tentaram dar o golpe, isso é muito estranho. Não se dá golpe sem tanques na rua, sem metralhadora, sem caças, bombardeios, entendeu? Doutor Cacho, antes de terminar o nosso bate-papo, eu queria ouvir a sua opinião sobre a reforma eleitoral aí proposta pelo Congresso, que eles chamam de mini-reforma. A verdade é que as novas normas são de um retrocesso tão grande que a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, tentou colocar os partidos aí como vítimas e defendeu o fim da justiça eleitoral. A justificativa é que gasta-se mais para fiscalizar do que os partidos ganham aí de fundo eleitoral. É um retrocesso, não é, doutor Quiochi? Passa a Não, impressão que político pode tudo, depois basta aprovar aí uma anistia e nunca se comete um crime eleitoral. pois é, tem um artigo que eu escrevi. Com esses benefícios do fundo partidário e fundo eleitoral, o fundo partidário é inconstitucional,
porque a Constituição proíbe a alocação de verbas para entidades particulares. E o partido político é uma pessoa jurídica de direito público, direito privado, não tem nada de público, entendeu? Então, esses dinheiros do fundo partidário e fundo eleitoral dava para pagar tranquilamente os precatórios sem necessidade de dar o calote pela emenda constitucional número 114, não é? Aliás, está em discussão no Supremo Tribunal Federal esse calote. Então, por oportunidade do momento, Migalhas andou republicando um artigo meu, onde eu ataco de uma forma bastante crítica essa emenda do calote. Sem dúvida, como você disse, é um retrocesso muito grande. Doutor Quiochi, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redeng.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais.